Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia realmente poderosa do livro de Hebreus, a de que aquela barreira que parecia intransponível entre a humanidade e Deus foi simplesmente destruída. É um conceito que muda tudo, então vamos direto ao que interessa. Para a gente conseguir entender o tamanho dessa mudança, primeiro precisamos responder a essa pergunta que é a base de tudo. O que era, exatamente, essa barreira que existia entre as pessoas e a presença de Deus? Bem, no sistema antigo, a ideia de se aproximar de Deus não era nada simples. Pelo contrário, havia todo um sistema complexo, centrado no tempo, que na prática reforçava uma separação muito profunda. E o coração desse sistema era um véu. Mas não era só uma cortina, sabe? Era um símbolo gigantesco, uma barreira física e espiritual, que basicamente gritava: existe uma divisão aqui. E quando a gente coloca o antes e o agora lado a lado, o contraste nossa, é impressionante. Pensa bem, antes apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus. E isso só uma vez por ano, levando sangue de animais e com o medo terrível da morte. Hoje, a promessa é que todos que creem podem se aproximar, a qualquer dia, pelo sangue de Jesus. E não com medo, mas com ousadia e confiança. A mudança de 180 graus. Então, o que foi que aconteceu com essa barreira? Um único evento, um momento crucial na história, a destruiu para sempre. No exato momento da morte de Jesus, os evangelhos contam que o véu do templo se rasgou em dois, de cima até embaixo. O simbolismo aqui é poderoso demais. A separação foi destruída, e não por mãos humanas, mas por uma ação que veio de cima. E aqui a gente chega no ponto central. O autor de Hebreus nos dá uma interpretação ainda mais profunda. Ele diz que o verdadeiro véu era o corpo de Jesus. A morte dele na cruz foi o ato que rasgou essa separação de uma vez por todas, inaugurando um acesso totalmente novo, um caminho que antes não existia. Isso significa que Jesus não é só um guia que mostra o caminho, entende? Ele é o próprio caminho. Ele é a porta, a ponte, o acesso que está garantido. E não para por aí. Ele atua como nosso grande sacerdote, intercedendo por nós sem parar. Certo, então o acesso está aberto, a porta não está mais trancada. A questão que fica é, como se deve caminhar por ela? A própria passagem nos dá um guia prático sobre a postura certa para se aproximar. O texto destaca 3 atitudes internas. Primeiro, chegar com o coração sincero, ou seja, com total honestidade, sem fingimento. Segundo, em plena certeza de fé, que não se baseia em sentir alguma coisa, mas em acreditar na promessa de que se é bem-vindo. E terceiro, chegar com a consciência purificada, livre daquele peso da culpa e da condenação. E essa purificação por dentro tem um símbolo por fora que o texto também menciona, o batismo, descrito como ter o corpo lavado com água limpa, que marca publicamente essa nova realidade. Mas ter o acesso é só o começo. Uma vez que se entra por essa porta, existe uma jornada para ser percorrida. A passagem continua, nos oferecendo uma espécie de mapa para a gente se manter no curso. O próximo passo fundamental é a perseverança. A instrução é bem clara: segurar firme, sem vacilar, naquilo em que se acredita. É um chamado para ter resistência e constância na fé. E por que essa confiança toda é possível? A resposta não está na nossa força pessoal. A firmeza vem da natureza daquele que fez a promessa. A fidelidade não é nossa, é de Deus. E isso é o alicerce de toda essa jornada. Isso nos leva a uma distinção super importante sobre fé e obras. A passagem deixa a ordem divina bem clara. Primeiro vem a fé, depois vem o fruto. Primeiro a salvação, aí vem a transformação. As boas obras não são a condição para se aproximar, mas a consequência natural de quem já foi recebido. E, finalmente, a passagem nos apresenta um elemento que é vital, mas que muitas vezes é subestimado. A jornada não foi feita para ser solitária. O comando é direto, sem rodeios. É um alerta contra o isolamento espiritual, um chamado para a gente se manter conectado com a comunidade de fé. E por que isso é tão crucial? Porque a fé individual, sozinha, pode ser bem frágil. A comunidade serve como um sistema de apoio para encorajar, para estimular, para orientar e para dar força, especialmente porque, como o texto menciona, um dia se aproxima. Existe um senso de urgência aqui.
A ideia é que, com a passagem do tempo, a necessidade de apoio mútuo não diminui. Muito pelo contrário, ela só aumenta. Então, para a gente resumir, essa passagem é um verdadeiro mapa. Primeiro, o acesso a Deus é total. Segundo, o caminho está aberto porque Jesus é o caminho. Terceiro, pode-se entrar com confiança. Quarto, a instrução é se apegar à fé, confiando na fidelidade de Deus. E quinto, um lembrete fundamental: nunca caminhar sozinho. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A barreira foi removida, o convite foi feito e o caminho está claro. A questão que fica é bem pessoal. Se a porta está totalmente aberta, o que então ainda nos impede de nos aproximarmos?